Olá, a atual lei de licitações já completou 25 anos. De lá para cá, mudanças na administração pública e problemas verificados na colocação em prática dessa norma resultaram em diversos ajustes e até mesmo em novas leis. Tudo isso na tentativa de melhorar o processo de contratações pelos órgãos federais, estaduais e municipais. Está em debate na Câmara um projeto que busca aperfeiçoar e modernizar esse conjunto de regras. Esse é o tema do Expressão Nacional que começa agora. Eu sou Maristela Santana e recebo hoje o deputado João Arruda, do MDB do Paraná, relator da proposta, a auditora Adriana Cuoco Portugal, representante da Associação Nacional dos Auditores de Controle Externo dos Tribunais de Contas do Brasil, José Tiossi Júnior, especialista em licitações do Observatório Social do Brasil, e o deputado Bebeto, do PSB da Bahia, integrante da comissão especial que debateu o tema. Muito obrigada por virem participar desse debate. Deputado João Arruda, a minha ideia aqui nesse programa é a gente discutir, em linhas gerais, o que o projeto melhora nesse processo de compras, né? Porque quando a gente fala em licitações, o que vem à mente da gente no primeiro momento é burocracia, morosidade na contratação, obras paralisadas, produtos de baixa qualidade e desvio de recursos públicos. Talvez isso seja resultado de que só o que é ruim vira notícia. Talvez haja muitas coisas boas nisso, mas esses fatos existem. A minha pergunta é, o projeto que o senhor elaborou, juntando 240 propostas, não é isso? Fez um grande substitutivo, melhora em que esses problemas que eu elenquei? Você tem toda a razão, porque hoje, quando a gente fala em uma licitação, quando o preço é muito baixo, não tem execução da obra. A obra fica pela metade, são obras paradas em todo o Brasil. Muitos desvios de conduta, quando a obra é superfaturada ou qualquer outro equipamento que é comprado também. Direcionamento de editais, enfim, no Brasil, isso ocorreu durante muito tempo. A nossa ideia, a ideia do relatório, que não fui eu que elaborei com o Bebeto e muitos outros parlamentares, auditores, Tribunal de Contas, Ministério Público, especialistas em direito administrativo, como José, meu conterrâneo, que está aqui hoje também, era de estabelecer um novo modelo, ou provocar, pelo menos, um novo modelo de gestão pública no país para compras, comprar com qualidade a um preço mais baixo. E ela foi muito criticada por muitos especialistas, advogados, que entendiam que a lei ela tinha que ser mais aberta, que os editais eles eram construídos por técnicos, servidores e que os editais tinham que ficar mais livres, ou melhor, que os servidores tinham que ficar mais livres para colocar essas questões mais específicas das compras no edital de licitação. Mas muitos municípios no Brasil não têm condições e não têm nem pessoal preparado para isso. Portanto, é importante deixar claro qual a essência do nosso projeto, que nós baseamos o relatório em 5 pontos. Planejamento, qualificação e profissionalização da gestão, combate à corrupção através da prevenção, transparência, o próprio observatório aqui vai poder falar um pouco disso, né? O José que representa o observatório aqui, e tecnologia, usar dispositivos tecnológicos para que a gestão seja moderna e que a gente consiga prestar contas do que faz e, sobretudo, comprar o melhor produto a um preço mais baixo. Esse projeto veio do Senado Federal, havia 239 outros projetos aqui na casa tratando disso, não é isso? Há muito tempo a lei de licitações e compras públicas, contratos, vem sendo discutida aqui no Congresso Nacional. Foram criadas outras comissões especiais também, mas essa especificamente nasceu no Senado, a origem dela é do Senado da República e nós tínhamos muitos projetos apensados. Analisamos todos eles, foi um trabalho de 1 ano, nós começamos um pouco mais de 1 ano, talvez fevereiro, março, fizemos audiências públicas em todo o Brasil, mas avançamos em um projeto que seja moderno, um projeto que vai dar mais eficiência à gestão pública do país, transparência, tem coisas novas como, por exemplo, o portal, a Rede Nacional de Licitações e Contratos, algo que foi já lançado pelo governo federal, que nós incluímos no projeto, que dá uma abrangência sobre como se elaborar um texto de um edital, de saber quanto custa uma caneta em uma pequena cidade do interior do Brasil, até grandes obras de grande vulto, que são contratadas pelo governo federal e governos estaduais com maiores orçamentos. Adriana Portugal, você que é auditora
do Tribunal de Contas do DF, representa aqui a Associação Nacional dos Auditores de Controle Externo dos Tribunais de Contas do Brasil. Durante as discussões, como o deputado comentou, houve várias audiências públicas e discussões, uma das preocupações dos representantes dos órgãos de controle é que a proposta talvez reduzisse a capacidade, o poder fiscalizatório dos órgãos de controle e também, não só o poder fiscalizatório, mas o poder geral desses órgãos, como, por exemplo, de paralisar obras que identifiquem que não estão dentro da conformidade. Qual é a sua avaliação de como ficou o projeto e se essa preocupação ainda persiste? Quando o projeto veio para ser discutido na Câmara, né, a proposta do Senado realmente trazia uma limitação à manifestação dos tribunais em relação aos procedimentos licitatórios, uma restrição a uma única manifestação. E até muito sensível à causa, o deputado João Arruda nos atendeu, tanto a Associação Nacional dos Auditores de Tribunais de Contas, quanto o IBRAOP, que é o outro instituto que eu represento, que é o Instituto Brasileiro de Auditoria de Obras Públicas, como até a Associação dos Tribunais de Contas também, que são dos conselheiros, dos ministros. E havia uma preocupação dessas associações em que nessa restrição de manifestação dos tribunais, que inclusive, no nosso entendimento, estaria um tanto inconstitucional. Até porque essa legitimidade para legislar sobre isso não seria através nessa lei geral de licitações. Então, tinha essa preocupação, o deputado foi sensível a isso, alterou e manteve a prerrogativa de o tribunal se manifestar nos procedimentos licitatórios na verdade, a preocupação era a questão do prazo, para que aquilo não se estenda indefinidamente e acabe atrapalhando a administração. Essa preocupação se manteve e acredito que nós estamos, sim, com uma solução adequada nesse sentido. Mas, por outro lado, existem outros elementos nessa legislação que trazem, sim, algumas restrições nas ações dos tribunais e se insurgem, né, com incompetências dos tribunais, que a gente entende que é uma parte da legislação que talvez não fosse necessária nesse momento, né, ou talvez não tivesse, é um elemento estranho na legislação. Como, por exemplo? Por exemplo, a atuação das escolas de contas. É uma iniciativa interessante no ponto de vista da capacitação geral dos gestores públicos. Escolas de contas são os órgãos que formam esses fazem gestores. Parte hoje dos tribunais de contas. Aqui no TCU a gente tem o Instituto César Rebelo Correia, os diversos estados já têm as suas próprias escolas de contas e a lei vem trazendo a necessidade dos tribunais capacitarem os gestores. Vamos dizer assim, uma previsão importante e interessante. Os tribunais têm interesse nisso, mas a gente entende que nesse fórum dessa lei talvez não fosse o local adequado para ter esse tipo de previsão. E é uma crítica geral que nós, enquanto associação, fazemos. Essa legislação ela tem o benefício de congregar diversas legislações que foram paralelas, né, à lei de licitações, mas ao mesmo tempo ela ficou muito grande. Ela ficou complexa. Que seria a lei de licitações, a lei do pregão e do regime diferenciado de contratação. Exatamente. Então, nesse sentido, a lei acabou ficando muito complexa e aí, de uma maneira geral, há uma perspectiva de não se diminuir o engessamento que hoje os gestores reclamam muito. Isso eu percebi na leitura da lei que esse engessamento não vai ser exatamente solucionado, que essa eficiência que a gente tanto procurou não necessariamente será atingida. E aí, assim, entra um outro posicionamento. Eu vou aproveitar a fala do deputado João Arruda sobre a lei tratar da compra da caneta até a obra pública. Essa é uma preocupação, porque ela é tão ampla que ela tenta tratar desses temas tão díspares. E, enquanto auditora de Tribunal de Contas, eu posso lhe assegurar que a legislação para uma contratação de uma usina hidrelétrica deve ser, sim, mais complexa por uma questão de proporcionalidade. Agora, a compra da caneta não deveria embutir tantas preocupações, tantos cuidados, como hoje a lei está trazendo. Então, a gente chega a pensar, já que nós estamos num processo de discussão e amadurecimento sobre o assunto, da possibilidade de a gente separar a legislação de forma a tratar
aproveitando todo esse trabalho do deputado João Arruda, que já foi feito, mas separar a legislação de obras públicas. Essa é uma ideia que eu queria lançar aqui no programa, porque a gente pensa que é realmente proporcional a obras públicas uma lei complexa, mas não para aquisição de canetas. Essa é uma abordagem interessante. José... Nós dividimos até para responder a pergunta aqui, antes que a gente perca aqui um pouco o fio da meada, mas nós dividimos a lei no sentido de nos concentrar na questão que envolve as obras públicas, compra de equipamentos, preferência para a indústria nacional, que é muito bom também para o país. E o que nós quisemos fazer também foi dar mais responsabilidade e atribuições também para os tribunais de contas. É o caso da qualificação e capacitação, porque hoje é muito fácil questionar, é muito fácil chamar a atenção de um gestor público e paralisar uma obra por parte do Tribunal de Contas ou do Ministério Público mesmo. Fica lá a obra parada, o dinheiro acaba sendo desperdiçado, a obra acaba ficando mais cara do que ela era quando foi contratada. Nós precisamos distribuir e dividir responsabilidades para que a gente consiga executar com mais eficiência. A eficiência na gestão pública não é apenas responsabilidade do gestor ou da legislação, é de todos que se envolvem, todas as partes envolvidas nesse processo, é que dão segurança jurídica para que se contrate com qualidade. Então, o Tribunal de Contas, Judiciário em geral, o gestor, as empresas contratadas. Só para você entender, Maristela, e o telespectador também, a complexidade desse debate que nós tratamos aqui na Câmara. Porque se de um lado eu tinha empresas públicas e gestores reclamando dos auditores do Tribunal de Contas, que travavam e criavam obstáculos para as contratações, eu tinha também o Tribunal de Contas, que não achava justo e legítimo a gente estabelecer regras para que eles tivessem que cumprir mais trabalho sem a estrutura adequada também para isso. Então, é uma lei muito complexa, mas eu acredito que nós avançamos bem em todos os aspectos. Claro que não atendemos 100% o Tribunal de Contas e os auditores, ou aqueles que representam o setor de construção civil, que foi realmente grande parte da lei. Nós debatemos a questão das obras, que é muito complexa em todo o país, mas nós conseguimos avançar muito. Talvez ela não esteja perfeita, mas ela está muito boa, e quem sabe no plenário da Câmara a gente possa evoluir um pouco mais. Vamos ouvir o José Tiossi Júnior, especialista em licitações do Observatório Social do Brasil. José Tiossi, antes do programa a gente conversava que você chegou a participar de dois debates sobre o assunto, inclusive um como palestrante, uma audiência pública. Qual a sua avaliação sobre esse texto final, sobretudo no aspecto fiscalizatório, no aspecto da transparência, da possibilidade de controle social? Olá, boa noite. Eu compactuo com o que o deputado João Arruda colocou em relação aos 5 principais pontos, elementos, e dentre eles a questão da transparência. A transparência ela é fundamental na vida pública e nas contratações públicas não poderia ser diferente. E com a criação desse portal nacional de compras públicas, isso vem para, de alguma forma, trazer que os órgãos, que as entidades possam, de alguma forma, dividir informações, compartilhar experiências em relação a objetos licitados, em relação a preços contratados. Isso é muito importante, porque nós vivemos em um país de extensão continental. Nós temos diferenças abissais, sejam elas econômicas, financeiras, sejam elas sociais, políticas. De logística, exatamente. Que no processo de compras é algo fundamental, a questão da logística. Né? Exatamente. E muitas vezes aquele município do interior, aquela Câmara Municipal, que não tem material humano suficiente, ele tem muita dificuldade para fazer aquisições. E com a existência desse portal nacional, isso simplifica, isso dá celeridade, isso traz a eficiência tão buscada nas contratações públicas. Um outro aspecto muito importante é essa questão da unificação de 3 importantes normas, que seria a Lei 8666 de 93, a Lei 10.520 e a Lei do RDC, para facilitar o manuseio daqueles que utilizam no seu dia a dia, sejam gestores públicos, sejam empresários, sejam órgãos de fiscalização. Porque hoje em dia nós vivemos, na verdade, uma pluralidade de normas. Nós temos uma verdadeira colcha de retalhos. Esse novo projeto, ele não elimina esse problema, mas as principais normas, os principais ordenamentos unificados em um único texto, isso vem para trazer muita segurança jurídica na aplicação da legislação.
Deputado Bebeto, PSB da Bahia. Deputado, o que o senhor diz? O senhor como representante, membro da comissão, participou de todos os debates. O que o senhor diz sobre esse texto final? Olha, eu penso que o texto é resultado de um consenso progressivo construído no âmbito da comissão, coitivas de analistas, de Tribunal de Contas da União, da própria sociedade, de gestores públicos que refletiram a complexidade da norma existente e realizaram um debate fazendo apontamento para a consolidação, e aí eu concordo, de 3 normas, a 866, a 10520 e a RDC. Primeiro, para dar unidade e eliminar legislações esparsas que dificultavam e geravam mais burocracia, no sentido, inclusive, do gestor público colimar essas normas num processo licitatório. Então você tem cidades pequenas que com absoluta dificuldade para poder construir, inclusive, esse entendimento. Portanto, nós aqui avançamos. Os eixos que foram estabelecidos para o debate, obviamente, dentre eles está o eixo da transparência. Nós não podemos deixar de considerar. E, por exemplo, o portal que aqui está sendo evidenciado é uma conquista, sobretudo os auditores e os tribunais de contas e controle que pugnam o tempo inteiro por uma necessidade da transparência, entender que esta norma, ela visa exatamente a reconhecer a demanda da sociedade que as compras públicas tenham, tanto mais possível, a transparência. E por isso que esse eixo para nós é importante e é fundamental. Além desse aspecto, eu queria aqui dizer que a norma traz algumas condições específicas e positivas, na minha opinião. Análise de risco. Isso. Essa é uma questão fundamental. Não dá para deixar de reconhecer que o risco na contratação, por exemplo, contrata uma obra complexa como uma ferrovia, que nós temos uma ferrovia oeste-leste no estado da Bahia. É uma obra com mais de 1.200 quilômetros, né? É uma obra complexa. Ora, esta obra, por si só, pela sua própria complexidade, ela demanda você ter que realizar, ou o gestor ou o contratante, desapropriações. No entanto, às vezes não se desapropria. A obra fica paralisada 6 meses, 1 ano, o custo da obra encarece, e você não tem claramente definido uma matriz de risco. Portanto, ao se definir a licitação de um grande empreendimento, de uma obra importante, tendo claro como aqui nós estamos estabelecendo a matriz de risco, de responsabilidades, de quem é a responsabilidade, obviamente que nós fugiremos da imputação simples que às vezes se faz àquele contratado, de ser ele responsável por aumento do custo daquela obra, de um aditivo, quando não está claramente definida a matriz de responsabilidades dos diversos atores. Por exemplo, um evento geológico que aconteça, que se depare, claro. E que aquilo inicialmente não estava previsto no projeto daquela obra, que é um projeto complexo. Tem uma outra questão que eu reputo extremamente importante. Óbvio que o nosso país alcançou conquistas nas políticas ambientais extremamente relevantes. Não por acaso nós somos referência, né, global. As COPs que se realizam, o Brasil tem sido referência. Mas quando nós vamos para uma outra obra importante, perceba, o Estado contrata aquela obra. E você, às vezes, demora num processo de licitação, um processo de licenciamento, as LPs, as licenças prévias, o licenciamento ambiental, é um problema sério para a realização de uma obra que você tem sobreposições de órgãos para chegar ao final concedendo a licitação, a licença ambiental. Ora, se aquele contratante, aquele que vai licitar a obra, já fica previamente como responsável, vamos lá, um governo do Estado ou o governo federal, obriga-se a buscar um licenciamento, eu acho que é a coisa mais adequada, porque aí você foge, inclusive, de eventuais demandas judiciais. A obra inicia muito claramente com um projeto básico, com um projeto executivo, minuciando as suas fases e as condições de execução, que quem ganha é a sociedade, porque a obra não é interrompida, a obra não é paralisada após a concessão da licença, né? E você tem, portanto, um custo menor da obra. O BDI dela diminui quando você tem essas condições otimizadas do processo licitatório.
Daí a nossa compreensão de que essa norma ela está oferecendo segurança jurídica, ela protege o Estado quando nós estabelecemos para obras de grande vulto o seguro, né, que tem uma variação de 5%, pode chegar até mais de 30% para obras acima de 100 milhões, ou seja, para garantir, de 200 milhões, para garantir a execução da obra. É uma norma adequada. Tem uma outra questão para finalizar, eu acho que o RDC, eu acho que tem uma divergência em relação ao... O RDC de 2014. Sim, o RDC, por exemplo, há um questionamento em relação ao RDC, sobretudo dos órgãos de controle. Por quê? Os órgãos de controle se baseiam muito, e aí me permita essa avaliação, numa avaliação de preços unitários. É o que interessa, são os preços unitários. Uma obra integrada, né, com preço fechado, você licitou a obra com preço fechado. Porque há de haver, então, uma fiscalização, uma procura em relação a preço unitário quando ela é preço global. Aí você aumenta a burocracia dos tribunais. É isso que nós queremos? Não. Não é isso que nós queremos. Portanto, eu entendo que a norma, dialogada com os tribunais, dialogada com a sociedade, dialogada com os diversos atores, ela não é a melhor, mas seguramente é a mais avançada que nós temos até o presente momento a oferecer à própria sociedade. Conseguimos politicamente também o apoio de todas as bancadas. Algumas bancadas registraram voto contrário por questões ideológicas, por ser contra o governo, mas aqueles que estudaram o projeto, a viabilidade do projeto, analisaram tecnicamente as alternativas que nós propomos no relatório, todos apoiaram o projeto e nós conseguimos avançar na comissão especial, que foi muito difícil, muito trabalhado politicamente, mas a questão do RDC, isso foi um ponto muito discutido, essa questão da licença ambiental e também da desapropriação antes da contratação da obra, que fique sob a responsabilidade do poder público. Obras maiores, a questão do seguro-garantia de 200 milhões, acima de 200 milhões, algo que está acontecendo no mundo inteiro e que nós adequamos à nossa realidade. Não dá para a gente ter uma apólice de 100% do valor da obra, mas dá para trabalhar com uma apólice de 30%. Então, algo que está dentro da nossa realidade, do mercado que tem hoje, ao mesmo tempo que existem aí dúvidas sobre o mercado de seguros, que pode criar um monopólio, os conluios passam a existir através do mercado de seguros e eles podem, de repente, escolher as empresas construtoras vencedoras que vão executar as obras, coisa que hoje é impossível porque nós temos mais de 30 empresas de seguro-garantia, são muitas resseguradoras internacionais, o mercado vai crescer muito, mas mesmo assim nós colocamos dispositivos para evitar isso, para evitar que isso aconteça, retirando a possibilidade do step-in, porque o 30% é a garantia da execução da obra, porque ao assinar um contrato com uma empresa de grande vulto, que tenha valor aí maior do que 200 milhões de reais, o step-in, que significa pisar dentro, ou seja, a empresa de seguro, caso essa construtora não execute a obra, ela assume a responsabilidade sobre a execução de 100% da obra. Deputado, eu quero deixar esses assuntos, essa questão do RDC, do seguro, do bônus também, que está previsto também um bônus no caso da empresa que conseguir entregar a obra antes, e também sobre algo que parece que é novo, o diálogo competitivo também, para a gente falar depois do intervalo. Adriana, eu acho que na volta você vai ter bastante coisa para falar para a gente, tudo que eu falar. Então, essa lei, esse projeto, como foi dito no primeiro bloco, ele veio do Senado, foi estudado por uma comissão especial aqui na Câmara, vai ser votado pelo plenário da Câmara e vai voltar para o Senado. Porque ele veio de lá, foi modificado, vai ser modificado aqui na Casa, o que tudo indica, e ele vai ter que voltar para o Senado. Então, esse é um debate que ainda segue. Se você ainda não participou da nossa conversa e quer entender um pouco mais, participe. Pelo Facebook, pelo Twitter ou pelo nosso bate-papo aberto youtube.com/Câmara dos Deputados. A gente vai fazer um intervalo rapidinho e na volta tem RDC, seguro, bônus e diálogo competitivo. A gente volta já já, não saia daí.
Olá, o Expressão Nacional está de volta. Hoje estamos falando da proposta de uma nova lei de licitações. Adriana Portugal, quando eu terminei o primeiro bloco, eu falei, bom, você com certeza vai ter muita coisa para conversar com a gente no segundo bloco. Nós falamos aqui de seguro, né, para garantir que o contrato seja realizado. Falamos muito em RDC, que foi um regime definido ainda no governo Dilma para viabilizar as obras dos Jogos Olímpicos, que depois foi estendido para a Copa do Mundo, e isso acabou ficando, né? E pelo que eu percebi no primeiro bloco, muito dessa lei foi incorporada pelo projeto e parece que está sendo avaliado como positivo, né? Qual a sua opinião? Eu até, aproveitando a fala do deputado Bebeto, a questão do RDC, em essência, ela agrega nessa legislação no sentido de a gente, pelo menos, ter a perspectiva de contratações integradas, de maneira que a administração possa se desobrigar de ficar acompanhando detalhe a detalhe na execução dos contratos, de maneira a ter um pouco mais de confiança no resultado que vai obter. Nesse sentido, a gente poderia, sim, achar interessante essa melhoria. Mas a minha grande preocupação, e isso eu falo em relação à minha experiência nos tribunais de contas, é que a realidade da capacitação técnica das pessoas que estão à frente das obras é tão heterogêneo e tão diversificado no Brasil que a gente teria naturalmente uma dificuldade de administração saber o que estaria completo em termos de projeto e fazer uma boa distinção disso. A minha preocupação é nesse sentido. A ideia, essencialmente, é muito interessante a gente ter um projeto mais completo e, com isso, desobrigar a administração da preocupação com detalhes técnicos. O problema é que a gente precisa ter, por outro lado, na administração, pessoas que possam receber esse produto, que saibam o que estão comprando e estão avaliando isso bem. Deixa eu te dar um exemplo para ver se a gente consegue... Só rapidamente, só para comentar a questão de empreitada global e empreitada por preços unitários, né? Isso, na minha percepção, ao longo dos anos em que a Lei 8666 está vigente, o que houve o uso da empreitada por preço unitário, ela aconteceu muito porque a administração trazia projetos incipientes. Ele citava projetos incipientes e a maneira de resolver isso era alterando durante a execução do contrato toda a planilha, todo o projeto. E aí até fazendo um paralelo, né? O que nós estamos discutindo aqui hoje? Um projeto de lei. E o que precisa para que essa lei seja boa? Que todos os elementos que determinam a ação da administração estejam previstos no projeto, sejam bem tratados, sejam bem elaborados para que o resultado disso seja um resultado positivo. E essa ação, tanto a Lei 8666, quanto essa nova legislação, vai demandar da administração. Nós precisamos continuar focando nos projetos. E só conseguiremos atingir o objetivo de uma empreitada integrada, de uma execução mais ampla em que a sociedade consiga confiar no nosso empresariado para entregar um bom produto, se nós investirmos na capacitação e nos projetos. Nós temos que ter esse foco de projeto, fazendo até esse paralelo aqui com o nosso momento. O projeto traz exatamente na inversão de fases, que é algo extremamente importante. Na pré-qualificação, porque quando você disputa a própria licitação, o projeto executivo, né, na proposta aqui estabelecida, ele tem que estar pronto. Você não vai iniciar uma obra sem um projeto executivo. Portanto, são conquistas que que a sociedade tanto clamava desta casa, a demanda para transparência, para que as obras, você vai à Alemanha, nos Estados Unidos, as obras, um projeto para maturar são 8, 10 anos, a execução é em 1 ano. Aqui, às vezes, nós temos a maturação do projeto, é 1 ano para a obra de 20, 30 anos, por uma série de problemas. Penso que este problema, nós estamos encontrando um ponto de equilíbrio, né, com a inversão de fases, com pré-qualificação e com a própria condição de uma obra só se iniciar com um projeto executivo. A questão do planejamento que o deputado o deputado traz. Portanto, eu acho que o relatório ele vai apontando soluções extremamente benéficas ao Estado brasileiro.
José Tiossi Júnior, eu não vou pedir para você fazer uma análise de responsabilidade, não é o caso, mas para a gente tentar concretizar um pouco, e quem nos assiste, tentar concretizar um pouco, como é que as responsabilidades podem ser identificadas? Vamos pegar o exemplo da ciclovia que despencou lá no Rio de Janeiro. Né? De repente despenca uma ciclovia, né? E aquilo pode trazer problemas muito sérios, perdas de vidas e coisa parecida, e ali foi colocado dinheiro público. Como é que se consegue apurar, à luz, principalmente da nova lei, aonde que está a responsabilidade? O que se pode fazer para que esse tipo de coisa não aconteça? A Adriana colocou a preocupação em relação a quem recebe o serviço e que vai atestar para que o pagamento seja feito, tenha condições de avaliar que aquilo foi bem feito. Em uma situação dessa, é necessário se faz uma análise sistêmica. E é importante que tenha uma ampla participação, não só apenas dos órgãos de fiscalização, mas também da própria sociedade civil organizada, da população como um todo, para que os recursos sejam devidamente empregados. Uma utilização, uma implantação de uma matriz de riscos poderia muitas vezes ter um plano B para uma situação como essa. Então é importante o planejamento, é importante a fiscalização e o acompanhamento dessa execução, com a implantação dessas matrizes de riscos nos contratos públicos. Eu tenho aqui um comentário que chegou do Jairo Machado, de Jóia, Rio Grande do Sul. Ele vai na linha do que você falou no primeiro bloco. A transparência é muito importante realmente. Um exemplo, se estragou o nosso carro, entregamos nas mãos do mecânico. Como teremos a certeza que as peças não vão trocadas por peças adulteradas ou se a pessoa é idônea? Sem a transparência, podemos o tempo todo ser passados para trás. A transparência ela é a base da administração pública e essa lei ela vem de forma expressa chancelar essa transparência total nas contratações. Então nós precisamos que os gestores públicos se sensibilizem e que a participação social seja de fato concretizada, porque transparência sem participação social, praticamente nós não conseguimos atender a finalidade legal. E um outro aspecto importante que eu julgo é uma colaboração, um diálogo maior entre as instituições. Nós não devemos manter a queda de braço que a gente vem acompanhando nos dias de hoje. Nós precisamos de diálogo, de respeito e de um debate, pois apenas assim nós conseguiremos lograr êxito nas nossas ações. José Tiossi, antes de eu passar ao deputado, eu queria te ouvir mais em relação a um ponto. A impressão que se tem, quando a gente fala em grandes operações da Polícia Federal, Ministério Público, de de recursos, como Lava Jato, é que grandes coisas acontecem no governo federal, mas muitas vezes a impressão que tem que, proporcionalmente, nos pequenos municípios, a gente olhar o tamanho da arrecadação, do orçamento desse município e aquilo que é desviado, né, ou aquilo que é perdido, não obrigatoriamente desviado, muitas vezes proporcionalmente é muito mais significativo. Mas, por vezes, isso não se trata de desvio, mas se trata da falta de capacitação, como foi dito aqui, né, de que fazer o processo licitatório não é uma coisa muito simples, é mão de obra especializada, os auditores que vão cuidar disso, como a Adriana, é mão de obra super especializada. Então, o gestor que está fazendo aquilo ali, o agente público que está fazendo aquilo ali, ele fica apavorado de errar uma palavra e a Adriana ir lá, né? E lá, e como é que pode fazer para que essas melhores... É o portal que vai ser lançado, que foi lançado e está previsto, para que essas melhores práticas sejam possíveis. Exato. Hoje nós vivemos, e a própria academia vem debatendo bastante, o tempo do direito administrativo do medo. Eles dizem que o que vigora hoje é o princípio da paralisia, da caneta paralisada, que dorme tranquilo aquele gestor que indefere um determinado parecer, que não dá sequência em uma política pública. E nós temos que mudar esse tipo de situação, porque na maior parte dos casos nós temos gestores honestos, servidores honestos, qualificados, mas muitas vezes se sentem refém desse sistema. E o que a colega colocou realmente é muito interessante, justamente na questão dessas grandes operações. Hoje em dia a palavra licitação ela está sempre relacionada com operação e com corrupção, mas a gente sempre ouve falar dessas contratações vultosas. Mas e aquela corrupção molecular, aquela corrupção que acontece aos pequenos bocados,
nos municípios, na merenda escolar, na manutenção de veículos, nos serviços do dia a dia. Esse tipo de situação que nós precisamos, sim, enfrentar de frente. Aí a transparência é fundamental, esse portal nacional é fundamental para que esses pequenos municípios tenham mais segurança na tomada das decisões. E um outro aspecto muito importante que esse projeto de lei trouxe foi a questão das licitações eletrônicas. Hoje, em âmbito municipal, a regra é licitação presencial. Nós devemos, de alguma forma, trazer as licitações eletrônicas, porque hoje em dia as eleições são eletrônicas, as transações bancárias são eletrônicas, as compras são eletrônicas, e por que o poder público ainda é tão resistente às contratações eletrônicas? E muitas vezes a questão do cartel, ele acontece justamente pelas licitações presenciais, pelos acordos prévios. E essa licitação eletrônica, ela vem em um bom momento realmente para fortalecer a imagem institucional da administração pública, para trazer mais transparência e evitar essas corrupções prévias que acabam acontecendo nos certames presenciais. Deputado João Arruda, deputado, eu tenho aqui 2 comentários, na realidade um comentário e uma pergunta. O primeiro é de Ezequiel da Cunha, ele manda via Facebook, não sei de onde ele diz o seguinte: licitação é uma vergonha. O Estado e a Prefeitura têm todas as condições de executar as obras, mas depois que inventaram as empreiteiras, o roubo nunca mais parou. E o André Luiz, de São Miguel, Alagoas, ele pergunta via WhatsApp o seguinte: gostaria de saber se a nova lei, o projeto que está em discussão, foi imposto algo que obriga o ganhador de licitação de ter 40% do valor das obras para que não haja atraso nos trabalhos por falta de repasse. Que no caso de estar contribuindo para a quantidade de obras paradas e dinheiro público jogado no ralo. O que diz o... Antes da corrupção, a primeira pergunta que fala dos escândalos de corrupção que envolvem empresas, empreiteiras e construtoras, isso foi mudando ao longo do tempo. Nós tínhamos os conluios em que as empresas empreiteiras se reuniam, estabeleciam um preço, negociavam o preço, cada uma apresentava um preço para que uma ganhasse e dividisse a obra e o contrato com todas as demais, subcontratando ou de outras formas também, ou dinheiro vivo também. Mas ao longo do tempo tinham as empresas que eram contratadas, empreiteiras, construtoras, que mergulhavam no preço e daí negociavam os aditivos. Isso aconteceu com muita frequência. No nosso estado, por exemplo, José, nós tivemos uma operação chamada Quadro Negro, em que as obras de escolas eram contratadas, as escolas eram contratadas e não eram construídas. E eram aditivadas, tinham seus contratos aditivados sem ter começado a obra, porque não tinha acompanhamento, não tinha controle, não tinha monitoramento. Exatamente isso aqui que o Observatório nos traz hoje. Nós precisamos combater a burocracia, porque a burocracia ela foi criada para que a gente criasse obstáculos nas prestações de contas, a questão do preço unitário, controle global. Muita coisa mudou hoje. Hoje nós queremos uma obra complexa, a gente quer que essa empresa ganhe e entregue a obra. Eu não quero ficar fiscalizando o vidro da obra ou o parafuso, eu quero a obra, depois verificar se a qualidade do que me entregaram foi a que eu exigi. Mas para vencer a burocracia, porque naquele tempo não tinha internet, não tinha tecnologia, só a transparência. Com a transparência a gente consegue vencer a necessidade de desburocratizar, de exigir menos das empresas para que a gente possa dar mais celeridade com a inversão de fases, que foi aqui colocada pelo Bebeto, e também na apresentação de documentos. Muitas vezes uma empresa chegava lá, era contratada e por conta de 1, 2 dias não entregava uma certidão negativa, atrasou, ela perdia a obra, daí você tinha que contratar a segunda colocada, era um outro procedimento, demorava até que você desqualificava todas e tinha que fazer uma nova licitação. Sim. Mais tempo, e daí não se contrata. Agora a gente acabou com a história do aditivo por conta do mergulho, que não é mais possível. Você pode estabelecer no edital de contratação um preço mínimo, pode estabelecer também a técnica e preço, que seja parte da avaliação e da contratação. Então nós estabelecemos... Ou seja, a empresa que apresentar um preço absolutamente abaixo, muito abaixo do que foi orçado pela administração pública, ela já não... Se eu colocar no edital o preço mínimo, ela não pode participar naquele preço. E o monitoramento através da transparência. Se nós tivéssemos, por exemplo, prestações de contas daquelas escolas no Paraná que não foram construídas em tempo real, a comunidade, e eu vi que muitas comunidades escolares se reuniram depois nos observatórios para acompanhar a execução
de escolas, né, as execuções das escolas, depois que tudo isso aconteceu. Mas se isso tivesse acontecido anteriormente, a gente teria evitado um dano enorme ao erário. Deputado, explica um pouquinho como é que é a sua proposta em relação ao seguro, a contratação de seguro pela empresa que foi contratada. Obras de grande vulto, acima de 200 milhões de reais, uma empresa seguradora assume a responsabilidade sobre a obra, com a história do step-in, né, que ela tem que assumir responsabilidade. Caso a obra pare pela metade, ela assume a obra e tem que concluir a obra, inclusive com as demissões, ações trabalhistas, quando uma obra é paralisada, porque a empresa quebrou, por exemplo, fica lá mais prejuízo para essas empresas. A empresa de seguro tem que assumir tudo isso. Essa obra, por exemplo, da ciclovia, se não me engano, não tenho certeza agora, ela não tinha o seguro garantia. O porquê? O seguro, além de ele assumir a obra caso ela fique pela metade e não cause esse prejuízo para a administração pública, o seguro também faz, de acordo com o nosso projeto, o acompanhamento da obra, tanto da contratação quanto durante a obra para então ver. Vai ter mais alguém de olho para ver na se a obra. empresa é séria, para ver se está acompanhando. Porque muitas vezes, é aquilo que a gente falou das escolas no Paraná, as pessoas não acompanham o que está acontecendo naquela escola, se eles estão entregando aquilo que tinham que entregar. E muitas vezes não tem estrutura também no poder público para acompanhar. E outras vezes existe má fé de quem acompanha e fiscaliza, que é o grande problema, que se negocia daí os aditivos, porque esses aditivos eles são assinados por alguém. Mas agora, em tempo real, a gente acabou com a história do portal da transparência para pequenas cidades, agora eles são obrigados a fazer também. Estabelecemos um prazo de transição, mas todas as cidades do Brasil serão obrigadas a prestar contas para os portais da transparência também. Então não vai ser apenas uma grande obra de mais de 200 milhões de reais, vai ser também a merenda escolar que se compra em uma pequena cidade do interior, equipamentos, você falou aqui de equipamentos e manutenção. Veja a complexidade do projeto desse relatório. Nós tínhamos problemas graves com equipamentos que eram comprados de fora do país, que não tinham manutenção. Aqui mesmo na Câmara, os parlamentares, eles indicavam emendas e recursos para a compra de equipamentos em cidades. Quando a licitação dava vitória para uma empresa, uma máquina chinesa, eles rejeitavam, olha, eu não quero isso para o meu município. Então nós estabelecemos lá unidades de manutenção nas proximidades das cidades que contratem essas máquinas para que elas possam ter maior durabilidade. Deputado Bebeto, a gente está falando muito aqui na responsabilidade, nas obrigações em relação a quem é contratado. Mas a gente sabe que muitas vezes as empresas contratadas pela administração pública, eles costumam colocar um sobrepreço que muitas vezes não está relacionado à corrupção, e sim porque eles têm a certeza de que não vão receber dentro do prazo esperado. Então eles já colocam um sobrepreço, funciona mais ou menos como a taxa de juros, colocam uma taxa lá em cima, porque se receber duas, já está pagando o principal, né? Então isso acontece, a gente sabe muito. A administração pública muitas vezes não honra com o que deve em relação aos seus contratados. Como é que isso está previsto na legislação? A legislação trata disso também? Olha, essa é uma pergunta extremamente relevante. O João nos trouxe aqui alguns exemplos, né, de empresas que mergulham e, portanto, se torna inexequível aquela obra, porque ele não tem capacidade. Mergulha para colocar um preço muito baixo. Então você estabeleceu o preço mínimo. Isso parametriza as condições da disputa e qualquer que seja a empresa que vai participar daquele certame, ela não pode ter um preço abaixo, senão a obra se torna inexequível. E aí o gestor tinha vários problemas. Agora ele tem a segurança jurídica, tem o limite, tem as condições ali previamente estabelecidas. Esse é um problema que nós superamos. Outros problemas, como o desequilíbrio econômico-financeiro dos contratos. Você contrata uma obra de grande vulto, 200 milhões, 300, tem obra de 1 bilhão, obra de 2 bilhões, e obviamente o contratante, que é o Estado, o governo federal ou os governos estaduais, tem a obrigação do repasse das medições, porque está pactuado no contrato pré-estabelecido. Ou seja, quando se assina o contrato, ali estão as condicionantes estabelecidas, inclusive comerciais, etc. Ora, se o adimplemento das medições é parte obrigatória do contratante, o que nós estamos acostumados a ver, né, são contratos que passam e obras que passam 4 meses, 5, 6 meses, 7 meses, em que aquela dada empresa, pela intensidade da mão de obra, né, que tem trabalhadores, milhares de trabalhadores,
uma ferrovia em todos os seus lotes, tem milhares de trabalhadores. Então você tem trabalhadores, os serviços, máquinas e equipamentos, ou seja, o custo do trabalho, que inclui mão de obra e todos os equipamentos, ele é altíssimo. Ora, se você passa meses sem quitar as medições, você vai gerando um desequilíbrio econômico-financeiro daquele referido contrato. Há empresas que não têm lastro econômico-financeiro para bancar meses. Ou seja, o próprio Estado provoca esta crise, gerando a interrupção de obras, gerando problemas, né, para aquela dada empresa. E aí é o problema, fecha aquela empresa e ao fechar a empresa, tanto os trabalhadores como os prestadores ficam absolutamente sem condições de receberem ou as suas quitações rescisórias ou os serviços prestados. Daí porque o seguro que está se propondo, ele tem, não o condão, mas tem a possibilidade de, além de dar continuidade àquela obra, acima de 200 milhões, dar continuidade à obra, ele ser responsável pelo adimplemento daquelas condições, tanto obrigatórias do trabalho, né, da relação de trabalho, quanto dos serviços prestados. Portanto, eu acho que aqui nós estamos também apontando e superando esta condição para que o Estado, ao contratar o serviço, ele contrata, tem que haver o planejamento. E é esse o desafio que está sendo proposto, tem que haver o planejamento. Se eu contrato uma obra, eu sei e devo saber o início, o meio, eu tenho que conhecer o histograma completo desta obra para saber todas as suas fases, de modo que, ao ter este planejamento, conhecendo o histograma da obra, conhecendo as suas fases de execução, eu possa efetivamente estar mensalmente adimplindo aquela condição das medições para que a empresa possa tocar e não quebre, como muitas quebraram neste país. Nós estamos apresentando uma solução. Adriana Portugal, o que você diz para a gente sobre a questão das empresas que normalmente colocam um preço maior, já sabendo que muito provavelmente não vão receber do Estado? Como é que resolve isso? Infelizmente, isso é o custo da incerteza, né? Você falou a frase assim, é a certeza de que não vão receber. Então, o custo da incerteza é isso. E, assim, mais uma vez, a gente recai sobre uma questão que eu reputo como o principal fator de problemas de execução de... Aí eu vou falar da minha área, né, de execução de obras, mas que é o planejamento, o projeto. Né? Sem um bom planejamento, sem uma boa avaliação do que você está contratando, comprando, não há como estabelecer um bom preço, uma boa qualidade. Então, Se me permite só uma coisa. O problema do projeto não são das empresas, porque a engenharia brasileira é de alto padrão, de alta qualidade. O problema está nos entes públicos. Mas eu digo projeto em relação aos prazos. Os prazos. Em relação a esse planejamento do ataque, né, do plano de ataque das obras, a questão ambiental, você estava comentando do diálogo entre as instituições. Os entraves ambientais são tão, às vezes, delongados que você chega a duvidar se nós estamos falando do mesmo governo, né? Você está num estado que quer fazer uma obra e o entrave ambiental acontece de uma maneira a totalmente inviabilizar uma obra. E nós estamos falando de um mesmo governo. Mas por quê? Porque isso não foi tratado adequadamente, antecipadamente. Essa é a questão de projeto que eu falo, não é assim, o papel que a gente vai colocar na licitação. É todo esse tratamento de interferências que aumentam o custo. Né? Agora, um outro elemento que altera bastante os preços das contratações é uma incerteza em relação ao fluxo financeiro, né, ao recurso que se vai dispor para poder fazer frente à obrigação. Às vezes isso sai, inclusive, do processo licitatório, isso está num outro âmbito e impacta fortemente a execução de um contrato. Você pode ter um projeto maravilhoso, um planejamento adequadíssimo, questões ambientais superadas. Se o fluxo financeiro não for garantido, o contrato, mais uma vez, vai sofrer com isso e nós vamos provavelmente ter que pagar mais caro e sofrer as consequências de obras paralisadas. Então, assim, eu acredito que um grande desafio é a gente garantir, e isso ficar claro para o empresariado brasileiro,
um fluxo financeiro adequado, né? Você ter orçamento e honrar, existir um orçamento que realmente possa ser utilizado. Deputado João Arruda, antes da gente terminar o programa, nós estamos quase terminando, eu queria que o senhor explicasse o que é o diálogo competitivo, que é uma coisa nova, né, que o senhor está trazendo. O que é isso? Só para concluir a parte da Adriana aqui, a questão do fluxo de caixa. Nós fizemos exigências também, mas a ideia aqui não é penalizar só um ente, o Tribunal de Contas, ou a construtora, iniciativa privada, ou o gestor responsável, o executivo. É tentar trabalhar em conjunto. Então, se a gente começa a exigir, é o que você mesmo falou aqui sobre o servidor público que é responsável pelas contratações. E o medo dele para contratar nos dias de hoje? Porque hoje, muitas vezes, aquilo que é erro grosseiro, por exemplo, pode ser interpretado de várias formas. De repente, depois de uma contratação, de um processo de investigação, o servidor que está lá fazendo suas contratações, por ter feito um edital de maneira equivocada, pode ser preso ou andar de tornozeleira eletrônica. Isso é o diálogo competitivo. Isso. Obras mais complexas, nós chamamos empresas especializadas, como metrôs, usinas hidrelétricas, para que a gente possa discutir o projeto. Você pode me perguntar, mas isso não fica uma coisa meio ruim, você chamar empresas? É isso que eu perguntar, não quebra o princípio da impessoalidade, Existe por exemplo? todo um procedimento que você lança em edital, as negociações são filmadas, as empresas não podem visitar as áreas durante o processo de discussão, aquelas que visitarem não podem participar do processo de concorrência para executar as obras. Então, é tudo feito de maneira muito transparente, aquilo que eu tenho falado aqui no nosso programa inteiro. A transparência é que vai substituir pontos que provocam mais burocracia nos processos de contratação e de gestão no nosso país, porque a burocracia foi feita para evitar desvios de conduta. Com transparência, a gente consegue quebrar isso, prestar contas do que fazemos, é a prevenção. Porque é muito melhor a gente prevenir e que o ato de corrupção contra a administração pública não aconteça por conta da prevenção, dos cuidados que nós temos durante todo o procedimento, do que acontecer e a gente ter que corrigir depois. José Tiossi Júnior, rapidinho, diálogo competitivo, o que você me diz em relação à transparência e impessoalidade, possibilidade de fiscalização disso? O diálogo competitivo é algo que não faz parte da realidade brasileira, isso daí foi importado, na verdade, de outros países, e nós tivemos bons resultados para que o diálogo competitivo fosse inserido na legislação. Até a título dessa questão de impessoalidade, de isonomia, uma outra novidade da legislação é a exigência de programas de integridade. Muitos podem acreditar que esse tipo de exigência ele vem para limitar a competitividade. Eu já vejo de outra forma. Ele vem para trazer empresas idôneas, empresas éticas, aquelas que atuam com responsabilidade e seja um ambiente competitivo entre elas. Mas, ao meu ver, foi uma inserção no projeto de lei muito tímida, porque ele prevê os programas de integridade apenas para as contratações voltosas. A título de exemplo, para a gente encerrar aqui o nosso programa, a Câmara Legislativa do Distrito Federal aprovou ainda esse ano uma emenda à Constituição local garantindo que as empresas contratadas pelo governo do Distrito Federal têm que obrigatoriamente ter programas de compliance, que é a questão da integridade que está sendo falada. Gente, infelizmente nosso tempo terminou. As pessoas ficam anos estudando a lei de licitações para poder fazer concurso, a gente não ia resolver tudo isso, discutir tudo isso em um programa. Eu quero agradecer ao deputado João Arruda, MDB do Paraná, relator da proposta. Boa sorte na tramitação em plenário no ano que vem. José Tiossi Júnior, especialista em licitações do Observatório Social do Brasil, muito grata também. Adriana Cuoco Portugal, auditora do Tribunal de Contas e representante da Associação Nacional dos Auditores de Controle Externo dos Tribunais de Contas do Brasil, muito obrigada por sua presença. Deputado Bebeto, PSB da Bahia, muito obrigada também por sua participação. Você de casa que nos acompanhou, nos prestigiou com a sua audiência, com a sua participação, muitíssimo obrigada. Esse é o último Expressão Nacional ao vivo desse ano, porque o Congresso Nacional entra em recesso agora a partir de segunda-feira, Natal. O Congresso volta no dia 1º, mas a Expressão Nacional volta ao vivo no dia 5 de fevereiro. Daqui para lá, vocês vão ficar com as reprises, os programas mais interessantes. Eu quero aproveitar, então, o último programa do ano para desejar a você que esteve conosco esse tempo todo um Feliz Natal, um 2019 muito bom. Lembrar que 2019 vai bombar
aqui no Congresso, né? Vamos ter um parlamento muito renovado, um governo novo, muita coisa vai acontecer. Então eu convido você a continuar nos prestigiando, nos assistindo. E em nome da equipe do Expressão Nacional, que é uma equipe enorme, só eu apareço, mas temos produtores, diretores, editores, cinegrafistas, iluminadores, enfim, maquiadora, motorista. Quero agradecer e desejar a você um Feliz Natal e um excelente 2019 de muita paz. O Expressão Nacional volta terça às 9 da noite, agora com reprise. Até lá.